Olá, meus amores, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Não esqueçam de se inscrever aqui, ó. Se inscreve, hein? Ativar o sininho das notificações para não ficar por fora de nenhum vídeo e dar aquele like para nos motivar a gravar mais vídeos. Gente, como vocês sabem, né? Já sabem, eu sou mãe de duas, né? Eu fui mãe da Luísa aos 18 anos e hoje o meu vídeo será sobre o relato de parto da Luísa aos 18 anos. O parto da Luísa foi um parto natural, eu não tomei anestesia e nem tomei ponto. Magda, seus dois partos foram normais? Não, o da Rebeca foi uma cesárea de emergência e eu vou trazer aqui o relato pra vocês também do parto dela, tá bom? Eu engravidei e tive a Luísa aos 18 anos, eu ainda estava cursando o ensino médio, eu terminei o terceiro ano do ensino médio gestante. Gente, a Luísa era prevista para março, dia 1º de março, ela nasceu dia 17 de fevereiro. No ano que ela nasceu na terça-feira de carnaval. Era feriado e a queridinha quis nascer, né, Brasil? E eu vou contar um pouquinho pra vocês como é que foi. A minha gestação da Luísa foi super tranquila, graças a Deus. Eu fazia de tudo, eu andava, levei uma vida assim normal. No final da gestação, a médica me orientou a andar mais, então eu andava horrores, horrores, horrores. O pessoal tinha mania de falar que eu ia ter a Luísa no meio da rua, porque eu não parava quieta. E aí, na semana do dia 15, eu comecei a passar muito, muito mal. Eu ia no médico todos os dias, eu perdi o meu tampão, né? E aí eu comecei a ir no médico todos os dias. E no dia 15, era um domingo, eu passei muito mal e aí eu fui pro hospital. Aí o médico me examinou, tiveram que me dar dois pacotão daqueles, acho que é de 1 litro de soro com glicose, porque a Luísa não tava se mexendo, o coração dela, o batimento tava bem fraquinho, naquele cardiotoco, né, que é aquele que põe aquelas faixas na barriga, e aí vê se tem contração, escuta o coração do neném, enfim, né, quem já é mãe sabe como funciona. E aí eu tomei esses 2 litros de glicose, porque como eu tava passando muito mal, eu não tava conseguindo segurar nada no estômago com dor. Eu fui medicada e o médico mandou voltar pra casa. Aí tava eu, minha mãe e meu padrasto. E aí minha mãe ligou lá pro meu primo ir buscar a gente. Nesse intervalo o médico saiu pra fumar, o médico que me atendeu. E ele me viu sentada lá, aí ele parou assim e falou assim: "Você consegue vir aqui amanhã?" Aí eu falei assim, consigo, eu venho de ônibus. Ele falou, não, de ônibus não, arruma um carro e vem de carro. Naquela época, gente, não tinha Uber, né? Na época da Rebeca já tinha, mas na época da Luísa não tinha Uber. Então a gente dependia da boa vontade das pessoas de levar e buscar no hospital. Graças a Deus eu tive pessoas maravilhosas que me socorreram várias vezes durante a madrugada, me buscavam de noite quando eu saía muito tarde do hospital. Então, assim, Deus é maravilhoso. E aí eu falei, tá bom. Aí quando foi na segunda-feira eu voltei. Quando eu cheguei lá, eu falei, né, que o médico tinha mandado eu voltar lá. E aí nisso ele saiu e falou, não, eu mandei ela vir. Aí ele mandou fazer minha ficha, eu fiz a ficha e entrei. E fiquei a tarde inteira de observação. E aí tava ele e uma outra médica ginecologista, ela me chamou com ele e falou assim, ó, você tá quase entrando em trabalho de parto. Você tem 2 opções, ficar aqui no hospital até dar a sua hora de ter a neném, de você entrar realmente em um trabalho de parto, ou você vai para casa e fica atenta, de olho, assim que você entrar em trabalho de parto, você vem pro hospital. Falei, não, eu prefiro ir pra casa, porque aí eu descanso um pouco, né, tomo banho, enfim. Iludida eu, né, porque descansar, não descansei nada. E aí eu resolvi voltar pra casa. E aí eu voltei pra casa, isso era umas 5 horas da tarde. Quando foi 21, 22 horas, a minha bolsa estourou. Começou a sair, né, os líquidos e, gente, eu era totalmente inexperiente. E aí, a minha mãe tava pra igreja, aí minha mãe chegou, eu mostrei pra ela falou, tem que ficar de olho, pode ser que sua bolsa estourou. Só que minha mãe não tinha muita experiência também, porque apesar dela ter tido 3 gravidez, nenhuma bolsa dela estourou. Até porque só 2 gravidezes vingou, né? Uma ela perdeu, mas tanto minha quanto a gestação do meu irmão, a bolsa dela não estourou. Então ela não sabia o que era isso. Ela não perdeu tampão, ela não sabia nada disso. E aí, gente, quando foi umas 11 horas da noite, a dor apertou. Aí eu vi o bicho pegar.
A dor apertou, apertou e eu não queria ir pro médico, não queria ir pro médico. Aí minha mãe levantou umas 5 horas da manhã, 4h30, 5 horas da manhã, me obrigou a ir pro médico. Ligou pro meu primo foi me buscar, eu fui no banco da frente, porque eu não aguentava ir pro banco de trás, me contorcendo de dor. E aí, quando eu cheguei lá, eu lembro que a gente foi fazer minha ficha e eu não conseguia nem ficar em pé. Eu debrucei, assim, no balcão do hospital e fiquei lá, assim, me contorcendo de dor. E aí, a médica, na hora que a médica foi fazer o toque pra saber como que tava, a minha bolsa terminou de estourar. Foi tudo nela, né? E ela falou assim, mãezinha, você vai ficar internada porque você tá em trabalho de parto. Aí, fizeram outro cardiotoco. E as dores estavam intensas, mas eu não imaginava que poderiam piorar. Quando foi por volta das 6h30 da manhã, gente, o bicho pegou de vez. E aí, quando foi 7 horas da manhã, umas 7, 8 horas da manhã, eu já tava com 7 dedos de dilatação. E aí minha mãe chegou, né, que não era minha mãe que tava me acompanhando, a minha mãe chegou pra me acompanhar. E aí as enfermeiras queriam que eu comesse e eu não conseguia comer. Aí minha mãe falou assim, então faz assim, ó, minha mãe guardou o pão dentro da bolsa e tomou o chá, era um pão, um copo de chá e um copo de Danone. Aí minha mãe pegou o copo de chá, tomou, pegou o pão, guardou dentro da bolsa, ela falou, agora o Danone você vai ter que tomar, porque você precisa ter força na hora de ter ela. Aí, a cada contração que passava, o intervalo mínimo que tinha, eu falava, mãe, passou. Aí minha mãe me dava, eu tomava. Eu apertava a mão da minha mãe e falava, eu vou morrer, eu não aguento mais, eu vou morrer, meu Deus, eu vou morrer. Só que tudo sem gritar, porque falam, né, não aconteceu comigo, mas falam que quanto mais você grita no SUS, mais eles te maltratam, né? Então, eu fiquei com medo, né, de pegar uma enfermeira revoltada da vida e acabar me maltratando. Então, eu não gritei, eu aguentei calada, eu chorava, apertava a mão da minha mãe, meu cabelo era grande, eu puxava meu cabelo essa hora da dor. Gente, só quem teve pra saber como é que é a dor. E aí, a enfermeira falou assim pra mim, umas 9h30 da manhã, falou assim, pra você não tá conseguindo comer é porque então você tá perto de ganhar. Eu falei, então você faz o toque porque eu tô perto de ganhar, porque eu não tô conseguindo comer. E olha que eu gosto de comer, hein? Sempre gostei. Aí ela veio fazer o toque. Aí ela falou assim, mãezinha, você tá com 9 dedos. Você tem 2 opções pra chegar a 10 dedos. Fazer o exercício da bola ou ir pro banho. E eu lembrei que a minha prima me falou, que a minha prima ficou 48 horas em trabalho de parto pra ter parto cesárea. Então, ela passou por muitas experiências. Ela sempre me falava que o banho aliviava pra ela, né? Aí eu falei, quero banho. Aí fui pro banho com a minha mãe. Quando eu fui pro banho, me deu vontade de fazer o número 2. Eu não sabia que não podia forçar pra fazer. Eu não tinha experiência nenhuma, ninguém me falou nada. E aí, quando eu fiz a força, gente, eu senti na hora que a cabecinha da Luísa assim desceu, sabe? E aí eu comecei a gritar, ela vai nascer, vai nascer, vai nascer, vai nascer. Aí a enfermeira chegou, só deu uma olhadinha assim e falou assim, a neném tá nascendo, corre. Me enrolou no lençol, me colocou na maca. E aí quando foi 10h40 da manhã, a Luísa nasceu. Só que eu cheguei lá na maca, só que eu cheguei lá no centro cirúrgico. E aí eu tava com forças ainda, graças a Deus. Mas quando a Luísa saiu a metadezinha do corpo dela, eu perdi as forças. Eu falei, eu não tenho mais forças. E aí a médica virou pra minha mãe e falou assim, a senhora vai ter que ajudar ela, porque se ficar do jeito que tá, a neném não vai aguentar, porque ela vai ficar sem ar. Aí a enfermeira ajudou, eu lembro que ela ensinou minha mãe fazia tipo umas forças assim nas minhas costas. Aí minha mãe fez 3 vezes, na terceira vez a Luísa nasceu. Eu escutei o chorinho dela e foi a primeira vez que eu gritei, né? Eu dei o grito, achando eu que tava acabado já. Porém, a minha placenta não saiu, minha placenta ficou. E aí, gente, pensa outra dor. Senti a enfermeira fazia assim, né, com a placenta pra arrancar a minha placenta. Gente, foi uma sensação incrível. Eu até me emociono, né? Porque ser mãe é a melhor coisa do mundo, né? Apesar de ser difícil, às vezes a gente surtar, querer sumir. E ao mesmo tempo que a gente quer sumir, a gente quer levar
as crias junto, que é o motivo do nosso estresse, né, do nosso cansaço. Não é fácil, mas assim, não existe amor maior no mundo do que ser mãe. E a gente se descobre uma guerreira, uma leoa quando a gente se torna mãe. Então eu nunca imaginei que eu teria forças o suficiente para ter minha filha daquela forma. Eu encontrei forças da onde não tinha. Deus, né, maravilhoso, ele deixou a gente com essa missão, né, de ter nossos filhos. E eu poderia ter a Rebeca de parto normal também, eu queria muito, porque no parto normal eu sofri ali na hora, né, senti dor na hora, mas depois eu fiquei bem, porque eu não tomei ponto, nem nada, então eu fiquei tranquila, nem parecia que eu tinha tido neném. Só que, como eu já disse, o parto da Rebeca foi cesárea de emergência, então eu não tive a opção de escolher parto normal, eu tive que fazer a cesárea mesmo, porque a gente corria risco de vida. Então, no próximo vídeo eu vou explicar pra vocês por que aconteceu, por que o meu parto foi cesárea de emergência. Eu vou contar todos os detalhes pra vocês. Eu espero que vocês gostem muito, muito desse vídeo. Eu espero que vocês gostem muito desse vídeo. Contei aqui pra vocês o meu relato de parto, do meu primeiro parto aos 18 anos, quando eu pensava que eu ainda era uma menina e me descobri uma mulher leoa e guerreira, que até hoje luto pelas minhas filhas, né? E alguns de vocês já sabem, da Luísa eu sou mãe solo, ela tem sim contato com o pai, mas quem cria ela mesmo sou eu. Quem faz tudo com ela sou eu, lição sou eu, escola sou eu que resolvo, tudo sou eu que resolvo. Então só quem é mãe solo sabe como é ser mãe solo. Então é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado muito do meu vídeo. Deixa o seu like, não se esqueça de se inscrever no canal. Ativa aqui, ó, o sininho da notificação e até o próximo vídeo.